E aí, meu povo massa, meu povo lindo! Como eu falei para vocês no nosso vídeo anterior, a partir de agora, a resolução dos nossos simulados semanais, essa resolução vai acontecer às segundas-feiras, beleza? Outra coisa, pessoal, faço questão de deixar explícito aqui para vocês, tá? A ideia do canal é ajudar, então deixem sugestões, tá? Coloquem as opiniões de vocês, porque esse canal ele tem como sua semente a resolução de simulado, mas ele não precisa necessariamente se limitar a isso, tá bom? Juntos a gente vai fazer com que esse canal ajude cada vez mais pessoas, tá bom? Um beijo para vocês, vem com o cara e vamos resolver esse terceiro simuladinho. Lembrando de colocar a tua resolução em HD, tá bom? Para que tu possa ler o texto sem problema nenhum, tá bom? Simbora! Resolução do nosso terceiro simulado semanal. Pessoal, a primeira questão fala de Tiradentes, da simbologia de Tiradentes. Pessoal, quando a gente fala de simbologia, a gente fala de teoria da história, qual a importância do símbolo de Tiradentes para a história do Brasil. Pessoal, lembrem que o Tiradentes é uma figura bem marcante na nossa história, por mais que seja uma figura deturpada, tá? Tiradentes ele foi transformado, ele foi forjado em herói, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. O fato é que quando os historiadores, quando a história oficial do Brasil menciona Tiradentes, Tiradentes participou, lembrem, da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela defendia a liberdade do Brasil, a separação do Brasil com relação a Portugal, ou seja, a Inconfidência Mineira foi uma revolta, que nem revolta foi, a gente vai aprender isso em sala de aula, mas enfim, a Inconfidência Mineira foi uma conspiração emancipacionista. E sendo uma revolta, uma conspiração emancipacionista, a Inconfidência Mineira, ela teve uma ideologia nacionalista. Beleza, pessoal? Deixa eu corrigir aqui, para ficar bonitinho para vocês. Nacionalista. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. As representações da imagem de Tiradentes estão ligadas na história oficial do Brasil, a ideia de liberdade e ao patriotismo. Lembrando, patriotismo, nacionalismo, independência. Beleza? Tranquilo? Segunda questão. Pessoal, lendo o texto, vocês vão perceber que o texto diz que na sociedade colonial brasileira existia uma bipolaridade. Traduzindo, de acordo com o texto, a nossa sociedade colonial, ela era dividida em senhores de engenho, são os nossos aristocratas, e trabalhadores. Trabalhadores esses que, na sua maioria, eram escravos. Beleza? Então, nesse trecho, o autor observa que a sociedade colonial brasileira, a letra E diz, a população se organizava em duas classes, é a bipolaridade social, cujas gradações internas não alteravam a simplicidade da estrutura social. Estrutura simples, né, pessoal? De um lado, o dono do engenho, do outro lado, o trabalhador do engenho. Então, resposta letra é de Everaldinho. Terceira questão. Uma terceira questão que fala sobre fonte histórica. E, pessoal, no campo do conhecimento, fonte histórica pode ser conceituada como, lembram que é fonte histórica? Tudo aquilo que passa uma informação para o historiador. Lembrando que essas fontes elas podem ser materiais ou consuetudinárias.
ordinárias. As fontes materiais, elas podem ser escritas e elas podem ser arqueológicas. Beleza? De boa? Então, o conceito de fonte pode ser tipo de vestígio ou registro de acontecimentos humanos de uma determinada época que se utilizam os historiadores para construírem seu conhecimento e suas narrativas sobre aquela determinada época. Então, perfeito. Resposta letra C de casa. Fonte histórica, tudo aquilo que passa informação ao historiador. Beleza? Quarta questão. Uma questão que fala sobre historiografia. Lembrando que quando a gente fala de escola historiográfica, a título de vestibular, existem 3 escolas que vocês não podem esquecer. A escola positivista, que pede que o historiador conte a história da humanidade através de nomes e datas. Existe a escola marxista, que pede que os historiadores narrem a história da humanidade pela luta de classes, uma luta econômica. E existe a escola dos análises, que por sinal é a que predomina hoje, tá? Hoje a história, ela tende a ser contada assim. E a escola dos análises, ela pede que o historiador conte a história da humanidade pelo cotidiano dos povos. Quer falar sobre o Egito Antigo? Fale sobre como era viver no Egito Antigo. Lembrando que tanto faz eu dizer que a escola dos análises, ela pede que o historiador fale sobre o cotidiano, ou tanto faz eu dizer que a escola dos análises, ela pede que o historiador conte uma nova história. Nova história é a escola dos análises. A história do cotidiano, a história da cultura, a história das mentalidades. Mesma coisa. Beleza, meu povo? Então vamos lá. Item 1. A história é a ciência do passado e o papel do historiador é mostrar esse passado como realmente aconteceu. Pessoal, quem acreditava nisso era a escola positivista. A escola positivista, ela acreditava, lembrem disso, tá? A gente falou disso em sala de aula. A escola positivista acreditava que se o historiador pegasse a fonte oficial, lembrando que fonte oficial é toda fonte escrita pelo Estado. Então, se os historiadores pegassem as fontes oficiais e reproduzissem o que estava nessa fonte, eles estariam contando a história da forma que ela realmente aconteceu. Hoje a gente sabe que isso é um absurdo, né, pessoal? É impossível o historiador falar do passado como ele realmente aconteceu. Até porque nem sempre o que o Estado escreve é o que realmente aconteceu, né? Lembrem, só basta vocês pensarem nos dias de vocês. Se eu pedir para tu contar sobre o teu dia de hoje, tu não necessariamente vai falar do teu dia na íntegra, da forma que ele realmente aconteceu. Beleza? Então, a história é o conhecimento dos homens no transcurso do tempo. E o historiador responde às questões do presente, fazendo e refazendo suas perguntas no passado. Lembram aquilo que eu falei para vocês, que a história é a ciência do presente. A história se utiliza do passado para que a gente entenda o tempo presente. E, pessoal, quem defende isso é a escola dos análises. Esse conceito historiográfico é o conceito mais atual. Beleza? Então, primeiro item, positivismo. Segundo item, escola dos análises. Terceiro item, a história da humanidade e a história da luta de classes. O pessoal falou de luta de classes, a gente está falando de marxismo. Então, resposta letra A de amor. Simbora para a quinta questão.
Uma questão que mostra duas imagens aí. Isso é a cara do Enem, né, pessoal? A foto da esquerda, Ladeira da Misericórdia, Morro do Castelo, no início do século XX. Na foto da direita, o Paço Imperial, no início do século XXI. O desmonte do Morro do Castelo em 1922, ou seja, o Morro do Castelo foi desmontado, foi destruído, e a reabilitação do Paço Imperial. Pessoal, o Paço Imperial foi o palácio de governo, tá? No período imperial do Brasil. Era de lá que Dom Pedro I e Dom Pedro II despachavam, tá? Paço Imperial. Então, se o Paço Imperial foi reabilitado, ele foi reformado, revitalizado. Então, vamos lá. Os fatores ideológicos que norteiam tais ações, que ações são essas? Demolição e preservação. O Morro do Castelo foi demolido, o Paço Imperial foi preservado. Então, os fatores ideológicos que norteiam tais ações, de mudança e permanência, o que você destrói, você constrói algo novo no lugar, ou seja, você muda, aquilo que você preserva, você mantém. Então, os fatores ideológicos que nortearam tais ações nesses momentos históricos de mudança e permanência, respectivamente, são... Lembrando que quando aparece essa palavra respectivamente, tem que ser na ordem. Então, qual é a ordem? Mudança primeiro, permanência segundo. Então, vejam. Por que que o Morro do Castelo ele foi demolido? Porque essa mudança para se superar o passado. O Morro do Castelo, na época, passou a ser visto como algo ultrapassado, algo que deveria ser demolido para que a modernidade avançasse sobre a região. Ou seja, a demolição do Morro do Castelo seria uma forma de se superar a ordem colonial, se superar o nosso passado. Já o Paço Imperial, ele foi reabilitado porque no século XXI os políticos entenderam que o Paço Imperial ele é uma memória que deve ser preservada. Então é resgatar a memória, ou seja, o passado do nosso país. Você manter, você reabilitar o Paço Imperial é você respeitar o nosso passado, é você resgatar a nossa memória. Então, resposta letra A de amor. Sexta questão. Pessoal, a sexta questão, se você ler o texto, você vai perceber que fala sobre a expansão marítima. E, pessoal, eu disse para vocês que a expansão marítima foi um ato de coragem. Porque, na época, no início da Idade Moderna, lá na Europa, as pessoas acreditavam que o Oceano Atlântico era o mar tenebroso, porque lá no Oceano Atlântico viviam diversos monstros. Então, esses relatos, se tu olhar o texto está falando exatamente isso. Seres fantásticos, monstros marinhos e blá, blá, blá. Então, tais relatos são indicativos de uma visão de mundo da sociedade europeia da época que ainda não era pautada pela observação científica. É legal que vocês anotem isso no caderno. A revolução científica ou o renascimento científico europeu só vai acontecer no século XIV. Ou melhor, me desculpem, no século XVII. Vejam que o texto coloca século XV e XVI. Então, nesse momento, de fato, a sociedade ainda não era pautada pela observação científica. O Renascimento, a Revolução Científica, com Newton, com o próprio Galilei, com o Nicolau de Copérnico, enfim,
essa revolução científica só acontece no século XVII. Beleza? Então, nos séculos XV e XVI, de fato, a sociedade da época ainda não era pautada pela observação científica. Portanto, para a sociedade, ainda existia uma visão mítica, uma visão fantasiosa acerca do mundo. Beleza? Então, resposta letra C de casa. 7ª questão. A ação europeia na África. Traduzindo, o texto está falando mais uma vez sobre expansão marítima. Pessoal, é importante que vocês leiam o texto, tá? Deem um pausezinho no vídeo, leiam o texto para que vocês entendam perfeitamente a resolução. Pessoal, a expansão marítima fez com que os europeus entrassem em contato com africanos, com índios, com asiáticos e, obviamente, esse contato de europeus com nativos da África, da América, da Índia, da China. É claro que esse contato fez com que a cultura desses continentes sofresse uma alteração. Então, a partir do texto, pode-se afirmar que a ação europeia na África estimulou o comércio de escravos. Pessoal, todo mundo sabe que a África foi o maior centro fornecedor de escravos na Idade Moderna. Então, estimulou o comércio de escravos, promovendo alterações culturais e econômicas significativas nas sociedades africanas. Perfeito, né, pessoal? O contato da Europa com a África provocou, de fato, mudanças culturais, com a entrada do cristianismo, por exemplo, na África, mudanças econômicas, como, por exemplo, o próprio mercantilismo, o capitalismo comercial. Então, a letra A está perfeita. Pessoal, a 8ª questão, uma questão também sobre expansão marítima. Pessoal, para ser mais específico, a questão está falando sobre os interesses envolvidos na expansão marítima. Lembrem, a expansão marítima atendia aos interesses da burguesia, porque a burguesia quer mercado consumidor. A expansão marítima atendeu aos interesses da igreja, porque a igreja queria fiéis. E a expansão marítima atendeu aos interesses da nobreza, porque a nobreza queria terras. Mas também lembrem que a burguesia, ela queria enriquecer, não só com o mercado consumidor, mas a burguesia queria enriquecer, encontrando um caminho que levasse essa burguesia europeia até o centro produtor de especiarias. Lembrando que esse centro produtor era o Extremo Oriente, a Índia e a China. Beleza? Então, entre os motivos que levaram os portugueses a buscarem a expansão marítima, podemos apontar. A letra E diz a necessidade de expansão comercial, que aumentaria os poderes do rei. Lembrem, quanto mais rica a burguesia se torna, mais impostos a burguesia paga. Quanto mais impostos a burguesia paga, mais poderoso se torna o rei. Então, a necessidade de expansão comercial, que aumentaria os poderes do rei, manteria os privilégios da nobreza. Que privilégios são esses, pessoal? Não pagamento de impostos. Lembrem que o rei, ele manteve os privilégios da nobreza e elevaria os lucros da burguesia, pois o controle comercial do Mediterrâneo na época pertencia aos italianos. Perfeito. Como o Mediterrâneo era controlado pelos italianos, a burguesia, ela vai exigir que o rei encontre uma nova rota de especiarias. Lembram disso, pessoal? A nossa aula dessa semana, lembram disso? Então, resposta letra E. 9ª questão. Item 1.
As especiarias eram itens culinários muito caros e utilizados especialmente para refinar os pratos consumidos pelos que tinham maior condição financeira. Perfeito, né? Especiaria, produto exótico na Europa, produto muito caro, por isso que a burguesia era louca para vender esses produtos, essas especiarias. Outra coisa, tu pode me perguntar, mas Everaldinho, o tecido de seda da China não era especiaria? Era. Mas o item 1 não está dizendo que as especiarias eram apenas itens culinários. Então, cuidado, beleza? Mas cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino, açúcar, tudo isso, obviamente, é item culinário. Afirmação 2. Na falta de outras maneiras para que os alimentos ficassem preservados por mais tempo, o mais usual era a salga, a secagem e a defumação. Perfeito, né, pessoal? Na Idade Moderna, você conservava a carne salgando a carne. Lembrando que carne salgada, ela não precisa de geladeira. A gente coloca na geladeira por uma questão de higiene. Mas a carne salgada, ela é uma carne desidratada, portanto, ela tem um tempo de preservação muito maior. Item 3. As especiarias eram produtos onerosos porque provinham de regiões distantes como o norte da América. Pessoal, especiaria é produto fabricado no Extremo Oriente, Índia e China. Item 4. O contato dos europeus com os nativos da América possibilitou a inclusão de novos produtos na dieta do Velho Mundo, Europa. Obviamente, né, pessoal? Por exemplo, os portugueses vão levar para a Europa a nossa mandioca, o nosso cacau. Então, obviamente, o item 4 está perfeito. Resposta letra D. E como última questão do nosso simuladinho 3, pessoal, Fernando Pessoa, um literata fantástico português, que escreveu vários e vários textos abordando a expansão marítima portuguesa. Então vejam, o texto diz que os portugueses sacrificaram as suas vidas pela expansão marítima. Muitas mães choraram, muitos filhos em vão rezaram porque os pais não retornaram da viagem, mas tudo valia a pena. Tudo valia a pena para a expansão marítima. Lembram do slogan da época? Navegar é preciso, viver não é preciso. Mensagem foi o único livro em que o poeta português Fernando Pessoa publicou em vida. Ele pensou a princípio dar-lhe o título de Portugal, considerando que os poemas tratavam da história do esplendor e da decadência do antigo reino. A estrofe transcrita exprime com lirismo e tristeza: mães choram, filhos em vão rezaram. Então, obviamente, Fernando Pessoa está se referindo às dificuldades e às incertezas com relação à expansão marítima. Lembrem, navegar é preciso, viver não é preciso. Quando os navegadores saíam de Portugal, eles acreditavam que dificilmente voltariam para casa com vida. Então, a estrofe, ela exprime as dificuldades inerentes às navegações marítimas da Idade Moderna e suas consequências para a população portuguesa. Que consequências são essas? Morte de vários portugueses. Mães choram, filhos rezam. Muitas noivas ficaram por casar. Então, resposta letra D de Deus. Com isso, a gente finaliza mais uma resolução de simuladinho. E, meu povo, um beijo bem grande para todo mundo.
Espero que vocês estejam curtindo muito o carnaval. Pessoal, brinquem muito. Não é o carnaval que vai tirar vocês de dentro de uma universidade, mas, por favor, brinquem com responsabilidade, brinquem com respeito. Principalmente vocês, rapazes, se contenham, tá? Bebida não é justificativa para absolutamente nada. Que você paquere, que você flerte com as meninas, mas se levar um não, não é não, tá bom? Depois do não, tudo é assédio, tudo é crime, tá bom? Então, por favor, respeitem uns aos outros. Evitem brigas, evitem confusões. Não estraguem nem a sua festa, nem a festa de ninguém, tá bom? Bom carnaval para vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo, meu povo. Vem com o cara.